Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e a aventura deve continuar. Olá, aventureiros, aqui é Thales Almeida e eu sempre tenho uma carta na manga. É isso aí, Thales. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode ajudar muito alguns mestres. O que fazer quando a sua história acaba saindo fora do seu roteiro? Por uma eventualidade, por algum acerto crítico ou por alguma coisa que você acabou não se preparando. Isso pode acabar atrapalhando um pouco o jogo. Eu tenho certeza que alguns mestres vão se identificar com algumas coisas que vamos falar aqui. E aí, Thales, nesse seu tempo de mestre, você já deve ter enfrentado algumas dessas situações. Conta aí uma pra gente. Hoje eu passo menos por isso, porque depois de ter passado muito por isso na minha campanha épica, eu aprendi alguns truques, aprendi a me esforçar um pouco mais para que isso aconteça um pouco menos. E a gente vai falar sobre isso, sobre as dicas no final, mas o que eu posso dizer, em primeiro lugar, se o narrador se preocupou em ter um roteiro, ele já tá melhor do que o outro que simplesmente senta para improvisar. Isso acontece muito quando você tem grupos em que alguém se prontificou a narrar, mas a pessoa não quer realmente aquilo. Ela pretende narrar, ela quer mestrar para que seja possível jogar, para que haja jogo, mas... Cara, já passei tanto por isso de tipo, porra, ninguém conhece direito o RPG. Eu tô doido pra jogar, mas se ninguém conhece, acaba sobrando pra mim narrar, porque eu quero ter RPG, tá ligado? Acho que boa parte dos narradores enfrentam situações como essa. Nossa, diversas vezes, não dá nem pra contar nos dedos. Eu acredito que seja a forma mais comum de convocação de narradores. É quando tem um monte de gente querendo jogar, ninguém quer narrar, alguém tem que se prontificar e o cara assume, né? Só que, às vezes, veste o manto. É uma boa colocação. E o problema é que se o sujeito não tá disposto a roteirizar, a se preparar, a menos que ele conheça muito bem o cenário, a menos que ele conheça muito bem os personagens, e esses personagens não sejam tão versáteis, não sejam muito versáteis, ele vai ter problemas. Então, Thales, uma das coisas que eu posso dizer é, concordo com você plenamente, mas isso normalmente acontece com narradores que não se prepararam, narradores que não sabem para onde a história vai ir, que não escreveram, que não tem uma visão de longo prazo para campanha, pode não estar preparado com imprevistos que acontecem. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Imagina aqui, fantasia medieval. Você e seu grupo adentraram nas catacumbas de Telmar. Chegando lá, aquele ambiente inóspito, escuro, mas isso facilmente é resolvido pelo mago, que cria globos de luz e ele começa a iluminar o ambiente. Mas a primeira visão que vocês têm era justamente a criatura que vocês estavam atrás. Só que nessa situação ela estava atrás de vocês. Quando vocês viram aquele cavaleiro, uma armadura completa no corpo, com mais de 3 metros de altura e uma espada que deve ser o tamanho do bárbaro de vocês, num movimento rápido, se aproxima e desce em um arco com a espada de cima para baixo, causando um estrago enorme no chão, mas a tempo suficiente do elfo se esquivar. Esse mesmo elfo puxa uma flecha e dá um tiro certeiro na cabeça desse cavaleiro. Na rolagem dos dados, 20. Aí joga de novo, 20. Tá entendendo? Aquela situação toda que vocês estavam, aquele clima, aquele desafio que tu olha assim, poxa, isso aqui vai dar uma luta ferrenha, vai ter que ser magia pra tudo que é lado, clérigo curando, mago lançando suas magias de danos, bárbaro batendo e aguentando a porrada. O elfo acabou matando com um hit só, uma flechada, um headshot, um 20-20. Isso definiu aquela aventura, aquela luta que era pra durar pelo menos uma tarde. E aí, o que é que tu faz nessa situação? Você já tem que ter pensado antes, porque normalmente o que o mestre faz... Primeiro que a mesa vem abaixo quando uma coisa assim acontece. Então, o que deveria ser o ápice... Realmente, a euforia do pessoal vai ficar louco. A galera vai ficar gritando, gente, pô, não sei o que. Meu, eu sei como é que é, a galera se empolga e isso é uma das coisas bacanas do RPG, cara, quando dá essas cagada monstra, assim, sabe? E aí depois pra você recuperar a atenção, pra você conseguir fazer daquela mesa ainda, que aquele não seja o ponto alto, nos 10 primeiros minutos de jogo, cara, se você não tiver preparado alguma coisa antes, vai ser difícil. É claro, você pode usar encontros aleatórios, você pode fazer uma jogada de encontros aleatórios depois, mas como é que você vai encaixar isso na aventura? Como é que você vai fazer com que isso não seja artificial? Porque o jogador sabe que você tá improvisando, ele sabe que você não esperava por aquilo. É como a gente já conversou antes, o feedback é ali na hora, é olho no olho, numa mesa de RPG. A galera tá sentindo, tá vendo o que tu tá vendo a tua Isso. função. Mas aí eu vou te dizer, nessa situação eu vou dar uma dica do que eu tava fazendo com alguns jogadores meus, sabe? Eles estavam incrivelmente poderosos, era uma narração que já tava chegando quase num nível épico.
tava num nível muito alto. Era num sistema de GURPS, pra falar a verdade. E o que acontece? Eles estavam matando tudo muito rápido. Era um turno, 2 turnos e cada um que tinha seu oponente tava levando ao chão, sabe? Aí nessa situação específica aqui desse cavaleiro gigante, né? O que eu faria? Eu deixaria a euforia tomar conta deles. Eles gritando, matamos, não sei o que. Aí o mestre tem que ser um pouco ardiloso. Ele tem que rir, tem que entrar na brincadeira, mas daí na hora que ele parar de rir e olhar seriamente pros jogadores, ele poderia dizer: bom, enquanto vocês estão nessa euforia, eu peço que vocês façam um teste de percepção, com uma certa dificuldade, pois eu acho que vocês estão muito eufóricos para perceber o que está acontecendo. Aí a galera, aquele clima de alegria e de felicidade, eu tenho certeza que vai sumir na mesma hora. Depois que o mestre pede para fazer uma rolagem de percepção, o pessoal vai sentir que alguma coisa deu errado. Posso fazer uma colocação antes? Eu não sei pra onde você vai levar. Mas aquele 20 natural tem que ser respeitado. Sim. Uma tentação do narrador, uma tentação do mestre, não respeitar a jogada, não respeitar o momento dos jogadores e dizer que por acaso a criatura não morreu. Principalmente quando os jogadores, ainda que não conheçam a criatura, mas principalmente quando conhecem, o jogador sabe que fez uma jogada suficiente para dar cabo da criatura e o mestre tenta manter ela viva, continuar com ela, aí você estraga o momento muito mais do que com improviso, do que com outro tipo de improviso. Concordo plenamente, mas se liga só, deixa eu Vai lá. completar aqui a ideia. Lembra que eles estavam num templo, eles estavam num mausoléu, uma tumba perdida, certo? Aí o que acontece? Daqui a pouco o pessoal, naquela euforia de ganhamos, vencemos, começa a reparar a criatura se levantando com a flecha cravada ainda em sua face, porém os olhos não têm mais brilho de vida. Simplesmente está um globo ocular branco. Automaticamente o clérigo começa a sentir uma presença maligna maior do que antes. Necromante. Ou não, melhor, simplesmente ele voltou à vida como um morto-vivo, um zumbi. O templo que eles estão, o local onde eles estão pode ter sido amaldiçoado. Aquele que morrer lá dentro não vai ser a falta da vida que vai impedir de ele continuar lutando. A morte ali é só um mero detalhe. E depois que matar Mas aí, o zumbi... só um ponto. Não, presta atenção. Isso imagina, é porque isso tem que mata o zumbi... É importante mas isso já é um preparo que o cara fez antes, porque no background da história, ele colocou lá atrás que o templo, pelo menos ele citou o nome de uma divindade, e essa divindade tem algum vínculo com a morte, algo do tipo, e aí já tá lá, cara, já tava na história. Isso é que é o importante. Não necessariamente. Depois que eles vencerem esse obstáculo, esse desafio, e o clérigo tiver tempo pra vasculhar esse templo, aí sim ele pode descobrir que ali foi um templo de adoração a algum deus maligno, ou o mago percebeu que existe algumas runas espalhadas por aquele templo e depois com uma identificação mágica ele descobriu que tem um forte encantamento necromântico que traz as criaturas de volta à vida. E aí imagina, piorando mais a situação, depois que você destrói ele como zumbi e a galera começa a comemorar, agora sim matamos, aí você começa a reparar depois de novo, se o nível de desafio da criatura pode ser realmente absurdo, você pode continuar. Você continua a narração. Vocês realmente deram cabo agora daquela criatura que parecia mais um zumbi. Batia com força, tinha uma pele dura, mas já não era mais tão inteligente e era um pouco mais devagar. Quando vocês realmente, cansados da batalha, olham para o corpo pensando que ali não havia mais vida, o que realmente não há, vocês veem ele voltando a se mexer. Só que dessa vez a pele que habitava em seus ossos começa a se despregar. A armadura fica um pouco folgada, mas mais uma vez aquele esqueleto se levanta e continua a atacar. Aí imagina, simplesmente o cara vai passar pela fase da criatura viva, zumbi, esqueleto, depois morre, vira um fantasma. Nossa, a continuidade pode ser grande. Ou eles fogem dali, ou não sei não, viu? Eles têm que estar muito bem preparados. E eu já fiz uma coisa muito parecida. Realmente rendeu ali eles fugindo. Mas era uma situação que era muitos, né? Mas é uma opção. Sim, é uma opção. E sendo bem feito, todo mundo se diverte. O importante é que seja bem feito. O importante é que encaixe bem com a história. Com o momento, porque você pode acabar frustrando os teus jogadores. Se o jogador sempre pensar assim, não importa que eu faça uma jogada incrível, não importa que eu tenha muita sorte nos dados, o meu narrador, o meu mestre, ele vai dar um jeito de estender aquela luta, aí começa a ficar chato, porque o cara sabe que vai fazer aquela jogada e os jogadores vão olhar uns pros outros, porque é como a gente sempre fala, na mesa os jogadores moldam o mestre, o mestre molda os jogadores moldam uns aos outros. Se você fizer
de uma forma que você respeite o momento, respeite os teus jogadores e respeite principalmente a história, aí funciona. Esse exemplo que você deu funciona bem, porque eles estavam num templo, via magia, um clima, isso, havia um clima que justificasse um efeito necromântico no local, mas também você pode simplesmente, se você tiver preparo, você também já tem um plano para uma historinha paralela, para um spin-off da tua história, e você consegue desviar e colocar uma outra coisa, e eles ficarem com aquela vitória, saboreando aquela vitória. Como foi fácil? Porque em alguns momentos o jogador precisa sentir que o personagem dele tem esse poder. Em alguns momentos, não. Eu digo assim, se isso aí fosse o ponto-chave, o ponto alto, mas que começasse logo no início da aventura, não dava certo realmente, sei lá, acabar com o headshot. Teria que dar um jeito de prolongar um pouquinho mais pra ele sentir a dificuldade. Se fosse no final, tipo, você já passou por todos os obstáculos e tal, aí chegou lá e daí realmente deu aquele tiro de sorte, beleza, eu finalizava ali. Vocês conseguiram um feito... Cara, querendo ou não, a aleatoriedade dos dados é o que define o RPG, cara, porque senão era só... você tentando fazer alguma coisa e o mestre indo pela vontade dele no sim ou não. Os dados seriam irrelevantes. Aí realmente perderia a graça. E, poxa, imagina como seria o elfo. Não, imagina o anão tendo que aturar o elfo depois disso. Toda hora o elfo cantando mar. Porra, ok, você matou aquele gigante, anão, mas grande coisa. Eu matei com um tiro só, né? Quando uma coisa assim acontece, a própria interpretação pode ajudar o mestre a prosseguir com a história. Aquilo pode, não sei, pode acabar em uma comemoração, ou pode acabar em um desafio, em uma discussão. O mestre pode fazer a coisa render um pouquinho ali entre os jogadores pra ver o que acontece. Com um exemplo desse, como você deu. Sim, e se você quiser botar ainda um pouquinho mais de desafio, vamos fazer o seguinte. Você ganhou aquele XP daquela criatura. Realmente, vocês ganharam, vocês derrotaram ela com um tiro de sorte. Infelizmente vai ser chamada assim, né? Porque, querendo ou não, um 20-20 não é qualquer um que consegue. Mas assim, agora, se você quer botar um pouquinho mais de dificuldade, sem precisar reanimar a criatura diversas vezes, você pode fazer o seguinte, ok, o que vocês vão fazer agora? Provavelmente eles entraram no templo, mataram o maior desafio que estava lá dentro, destruíram, né? Eles vão vasculhar, tentar pilhar o local, né? Ok, é nessa hora que o mestre tem uma liberdade de botar umas armadilhas, botar uns tesouros escondidos, botar umas dificuldades baseado no cenário, sem precisar ser criaturas, onde eles vão ter que usar talvez alguma jogada de inteligência, pensar um pouquinho mais para resolver uns quebra-cabeça, para conseguir atingir o objetivo. Porque assim, em D&D, por exemplo, quando você ganha de uma criatura, quando você vence uma criatura, ela tem o tesouro dela, certo? O que eu achei muito esquisito é que alguns mestres dizem, bom, como você destruiu a criatura, você pega todos os tesouros dela. Mas obrigatoriamente ela tem que estar com todo o tesouro com ela naquele momento? Eu realmente não faço isso. Por exemplo, se é uma criatura pensante, ela não vai estar andando com o tesouro dela pra lá e pra cá. Se ela tem um covil, ela deve deixar guardado e anda só com a arma dela. Quando dizem que alguma criatura carnívora tem peças de ouro, peças de prata, normalmente eu deixo dentro da barriga dela, porque ela deve ter comido o último aventureiro e engoliu aquilo lá junto, não digeriu, não sei, deve estar no covil dela junto com os outros pedaços da janta e do almoço dela, entende? Nessa procura deles no local, eles podem achar o resto do tesouro da criatura, só que também provavelmente vão encontrar outros desafios, outros perigos, como armadilhas, portas secretas, talvez outras criaturas menores que eles vão sobrepujar mais fácil, mas o mestre tem uma opção ali de continuar a dar uma dificuldade, continuar tocando a aventura, sem se ater naquele chefão que talvez ele tenha perdido um pouquinho mais de tempo e que acabou sendo abatido com um tiro. A gente começou pelo mais fácil. Uma situação dessa é fácil de resolver. A coisa começa a se complicar quando a gente fala em roteiro, quando os jogadores resolvem rapidamente os desafios do seu roteiro, quando a gente está falando em investigação. O roteiro envolve alguma descoberta, envolve quando ele tem um metaplot que o mestre acreditava que ia levar muito mais tempo pra ser resolvido e ele é resolvido rápido. Aí sim eu acho que a coisa muda de figura. Aí começa a ficar complicado pro mestre. Principalmente se a coisa acontecer rápido. Cara, na revista Dragão Brasil, eu lembro que eu li uma vez, numa das lendas lendárias, uma situação que foi engraçada para um grupo, que foi o seguinte: eles tinham sido contratados por um rei e eles tinham que resgatar a princesa do rei que estava sob o domínio, não sei, de alguém, um mago, uma criatura ou alguém que raptou ela, certo? E o rei, muito poderoso, com muita riqueza, disse que ia pagar muito dinheiro para os aventureiros e tal, e ia deixar com eles um anel com um único desejo que poderia ajudar ele nessa aventura. Um dos jogadores pegou o anel e disse:
eu desejo que a princesa fulana de tal venha para cá imediatamente. E plim, ela apareceu ali e simplesmente resolveu toda a aventura com uma situação dessa. O mestre não estava preparado, simplesmente aceitou, todo mundo riu e foi lá para a lenda lendária da Dragão Brasil. Eu lembro disso porque marcou bastante, porque realmente foi uma coisa tão simples. Eu sou muito mais criterioso quando o assunto é a magia desejo, né? Mas o mestre aceitou, então pegou ele realmente ali de calça na mão de novo. Aí você diz, cara, é complicado quando é investigação. E eu concordo, porque às vezes quando você tem que pensar e alguém vem com uma ideia muito fenomenal da qual você não estava preparado, acaba simplesmente podando toda a tua aventura pela metade, se não mais. Como você sabe, na minha mesa de lobisomem, de nível épico, eu tenho muitos problemas do tipo. Você falou agora em um anel de desejo. Como na campanha os jogadores são anciões e não só... Cara, eu lembrei do Tepsala usando o dom dele, desculpa. Mas ele usando aquele dom do nível 6 lá, de recontar a história. Que não é dele, né? Eu ia falar disso agora. A vida do narrador começa a se complicar quando os personagens são poderosos e os seus aliados são poderosos. Então, o narrador, por sua vez, ele também vai colocar inimigos poderosos. Mas mesmo assim, sempre vai ter aquele poder que você esqueceu. Sempre vai ter aquele recurso que você não lembrava, que não contava com aquele uso, aquela forma de usar ou aquela combinação de poderes. Então, quando a coisa se torna um problema? Na prática, o mestre controla os NPCs, mas são muitos NPCs, ainda mais uma campanha grande. Enquanto que o jogador só controla o personagem dele. E no máximo ele sabe as habilidades dos aliados. Muito menos coisas nas quais pensar e vai ter muito mais ideias sobre aquilo. Então, a gente tá falando sobre o quê? Sobre uma resolução muito rápida, muito antes do previsto para um roteiro, para um desafio. Isso não acontece tanto em campanhas de nível baixo. Quando os jogadores têm poucos recursos, o mestre já sabe o que esperar. Mesmo que o jogador seja muito criativo, muito astuto, os recursos são poucos, então ele vai ter que trabalhar com aquilo. Quando é que a coisa começa a ficar complicada? Qual é o primeiro cuidado que um mestre tem que ter? Se você vai narrar uma campanha de nível mais alto, você tem que estar mais preparado. Você tem que ter plano, porque tu vai precisar. Você tem que ter vários planos. Você tem que ter mais planos do que dedo pra contar. Tem que ter plano B, C, D e vai a planilha do Excel. É o que acontece comigo. Bom, qual o problema? De todas as dicas que eu posso dar, tem uma que eu quero frisar, que é a mais importante de todas. Você precisa saber se você vai ter condições de levar uma campanha de nível alto. Ou melhor, você precisa saber se você, como mestre, vai ter condições de levar uma campanha daquele nível que você escolheu. Porque quanto mais alto for o nível da campanha, quanto mais poderes em jogo, quanto mais poderes os personagens tiverem, mais imprevistos eles vão ser capazes de criar. E você tá lá, você passou uma semana preparando o teu roteiro, você tem certeza que vai dar tudo certo, que aquela história que você preparou pra mesa naquele dia vai ser suficiente pra todo o tempo de jogo que você previu com seus jogadores, e aí, quanto mais poderes eles tiverem, mais fácil vai ser de pôr tudo por água abaixo. Então, qual o conselho principal? Faça uma campanha equivalente ao seu tempo pra preparar o jogo e ao seu conhecimento do cenário e dos poderes. Se você fizer uma campanha, como eu vi muito no Mundo das Trevas, narradores de vampiro que davam vampiros de 5ª geração pros seus jogadores. Vampiros de 5ª geração vão ter acesso à disciplina, se eu não me engano, de nível 7, que já fazem um estrago. É muito poderoso isso, cara. Sim, é muito poderoso. Para uma campanha que se passa numa cidade. E aí, não só isso, mas personagens desse nível vão ter mais antecedentes, vão ter mais aliados, aliados sobrenaturais, contatos, assim por diante. Então são muitos recursos em jogo. E aí o mestre, empolgado em fazer um jogo de nível mais alto, com mais poderes em jogo, ele dá esses poderes para os seus jogadores, mas ele não tem competência para aguentar ali, para segurar o jogo. E aí desanda muito rápido. Então meu primeiro conselho é: jogos de nível alto, campanhas de nível alto são para narradores experientes. Você não comece pelo nível alto. Não comece por algo que você não vai dar conta. Porque você sabe disso, Jefferson. Quando acontece esse problema, quando a história é resolvida muito rápido e você olha para sua mesa, você olha pro relógio, ainda falta 4, 5, 8 horas pro previsto para acabar, e você não sabe mais o que fazer nas próximas horas, dá vontade de levantar e sair correndo. A cobrança é muito grande, porque todo mundo... Eu tô sentindo isso aí, um relato pessoal, certo? De uma mesa que provavelmente é a que foi narrada aqui em casa, tá? É o que eu tô sentindo. Correr sem olhar pra trás, cara. Isso aconteceu comigo já. Aconteceu principalmente quando eu comecei essa campanha. Eu tinha 20 anos, tinha 19 pra 20 anos, e eu quis narrar uma campanha de nível épico de lobisomem. E o que eu tinha era o livro, era Lobisomem 2ª edição, Guia dos Jogadores 2ª edição. O jogo trazia
pelo nível que eu queria colocar, o jogo se passava num cenário que eu não tinha preparado, que era durante o apocalipse. Na época, acho que esse material não tinha sido feito nem em inglês ainda. Eu não tinha muito conhecimento para crossover sobre os outros títulos, Mago, Vampiro, Changeling, Aparição, e ele era muito necessário pela forma como eu mesmo coloquei a campanha como ela seria. E cara, eu passei por isso várias vezes. Porque o jogador, ele tem confiança em você. Ele joga com você, quando ele senta ali para jogar com você, ele espera que você vai ser capaz de contar uma história legal, que ela vai fluir legal. Cara, às vezes uma pergunta que o jogador faz já te paralisa, se você não estiver preparado, dependendo do nível da campanha. O cara faz uma pergunta que você não preparou, que você não leu sobre aquilo, ou que aquilo nem existe no cenário que você propôs. O maior conselho que eu posso dar é: narre uma campanha, você seja capaz de dar conta. Eu acho que o que você quer dizer é: nunca dê o passo maior que a perna. Narre uma campanha que você dê conta. Não subestime seus jogadores, certo? Pois às vezes vem uma ideia que você não está preparado. Você pode achar que, não, eles jamais vão pensar alguma coisa fora dessas 5 coisas que eu acho possíveis que eles vão fazer e eu já estou preparado. Não caia nessa armadilha, pois às vezes os jogadores te surpreendem e te surpreendem de uma forma que você vai ficar pensando isso por dias. Tipo, poxa, como é que ele teve essa ideia? Nossa! Simplesmente cortou metade da minha aventura. Ou sei lá, às vezes o cara tem uma ideia tão espetacular que simplesmente você não vê outra opção que não seja realmente adiantar toda a tua narração para chegar no ponto que ele deixou. E não necessariamente ele tem que ter poderes para fazer isso. Isso pode ser só um raciocínio que o cara teve. Pois é, Thales. Então vamos lá. Vamos tentar enumerar aqui as dicas para dar pro pessoal. 1. Se prepare, escreva, pense em possibilidades, pense numa continuidade da sua aventura. Isso é, gente, estamos falando no caso de campanhas. One-shots são muito mais simples e você pode remediar isso com quase qualquer coisa. Um desafio a mais, se for fantasia medieval, você pode botar outro monstro mais pra frente e a vida segue. Se for algo do estilo mais investigativo, dificilmente os aventureiros vão conseguir matar a charada logo de início. Se for, você tenta botar um subplot, um plot twist. O que era o que eles estão pensando talvez não seja totalmente o oposto. Dá pra matar fácil isso. Agora, em campanhas, você realmente tem que saber para onde você quer encaminhar o seu cenário. Se você tiver isso anotado, ou já escrito, ou isso em mente, você nunca vai ser surpreendido, pois você pode simplesmente encarar como se cada mesa de RPG que você está narrando seja um episódio, certo? E você imagina, bom, eu acho que a minha narração vai acabar aqui em 35 episódios. Se por um acaso eles sobrepujaram o desafio do episódio 4, pula logo pro episódio 5. Adianta a aventura. Simplesmente eles passaram pelo obstáculo. Mas aí você tem que preparar antes. Mas você já tem planejado, certo? Escreva, planeje e tem algumas possibilidades sempre em aberta. Tipo assim, eu conheci um amigo que ele tinha uma tática muito bacana que ele usava. Ele fazia o seguinte, ele sempre ia narrar com 2 aventuras em mente. Se desse o problema com alguma, ele intercalava para outra. Ele simplesmente mudava o percurso da história para ir para outra aventura que ele já tinha planejado. E assim ele nunca ficava de saia justa. Ele sempre tinha uma segunda opção, o que é muito bom. Se o narrador se esforçar um pouquinho, ele pode pensar em 2 aventuras e ele nunca vai ficar sem ter uma opção para apresentar para os jogadores. Porque assim, se os jogadores sentir que você não está preparado, eles vão acabar perdendo o ritmo e a mesa talvez vá de mal a pior. Jefferson, para ficar mais claro, vamos colocar alguns exemplos? Vamos lá? Imaginando que vai ser o mestre que vai se embananar nessa situação, imagina o seguinte, jogadores experientes, mestre nem tanto. Aí os jogadores conversam o mestre, vamos jogar no nível mais alto, vamos jogar no nível 10. É assim que começa. Porque é mais bacana, eles começam, né? É assim que ele começa a cavar a cova dele. Jogar a lábia já no mestre, logo de início. Exatamente. Aí o mestre, tudo bem, vai ser legal. O que mal pode acontecer, né? Diz ele. Aí os jogadores, né, experientes, começam a fazer seus combos, fazem suas fichas e tal, e beleza. O mestre vai ali, todo garotão, pega o livro de monstros, olha assim, bom, nível de desafio 10.
é isso aqui e tal. Aí não sabe direito como é que são as magias do mago, como é que são as magias do clérigo, quais são as transformações de um druida. Aí coloca dificuldades assim, vocês têm que atravessar esse precipício pra chegar no outro lado. O mago, não, tranquilo, rapidamente ele ou abre um portal, ou ele leva a galera voando, ou o bárbaro consegue dar um salto absurdo e atravessa. Simplesmente já não se torna mais desafio, coisas mundanas pra ele. Bom, vocês veem um rio, e esse rio ele parece ter as águas muito turbulentas. Aí o ranger, não, tranquilo, eu faço uma jangada rapidamente, ou o mago lança uma magia onde todo mundo pisa por cima da água e não afunda, tá entendendo? O mestre simplesmente não tá conseguindo gerar desafio pra eles. Tudo que ele tá botando tá se tornando coisas muito simplórias. Aí ele simplesmente já vai ter perdido boa parte do fio da meada. Quando botar as criaturas, vai botar a esmo, não sabe direito também as habilidades da criatura pra poder usar ela no potencial máximo. Já os jogadores não. Os jogadores sabem muito bem usar os seus personagens. Acaba que simplesmente nem criatura, nem obstáculos vão ser realmente desafio para os jogadores. E quando tudo é muito fácil, cara, simplesmente não tem graça. Simplesmente não tem aquele que a mais. Sim. Entende? Então, em suma, o narrador tem que estar preparado para a campanha que ele se propôs a fazer. Se surgir uma situação, como a situação que você exemplificou no começo, essa situação, se ela envolve um templo e o narrador conhece bem os deuses do seu cenário, ele sabe também como improvisar que tipo de divindade poderia justificar uma ressurreição, uma luta contra um morto-vivo, ele já vai resolver. Se ele não tem esse preparo, ele vai ficar sem opções. A questão é que o narrador consiga resolver uma situação em que ele tenha que improvisar ou que ele tenha que iniciar um plano B sem estragar a continuidade da história. O que eu posso acrescentar como jogador de Mundo das Trevas é que Mundo das Trevas tem bem demarcado para cada título do Mundo das Trevas, que são Vampiro, Lobisomem, Mago, Changeling, Aparição, os principais, e tem alguns outros, né, suplementares. De cara você já sente a diferença do background que o narrador tem que ter para conseguir narrar aquele título. Independente de você fazer uma campanha em que os personagens sejam iniciantes ou já sejam um pouco mais poderosos, o próprio título ele tem fatores limitantes para cada tipo de mestre. Se você é iniciante no Mundo das Trevas, não narre mago. É isso aí, pessoal. Eu acho que hoje deu para arranhar um pouco a superfície que é as dificuldades que um mestre pode encontrar no meio do caminho, certo? Mas a gente sabe, a gente reclama, a gente fala, mas no fundo a gente sabe que é compensador ser mestre, cara, porque a gente vê a história fluindo, a gente vê o pessoal se divertindo, a gente participando, mesmo tendo grandes dificuldades, eu acho muito bacana ser mestre, sabe? Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Contem pra gente, mande mensagens, mande um e-mail e conte pra gente quais dificuldades vocês têm ou quais soluções vocês têm. A gente vai adorar ler e quem sabe a gente já discute elas na próxima pauta. Sim. Jefferson, sabe que você lembrou uma coisa legal agora? O peso fica todo sobre os ombros do mestre. Então, jogador, quando você perceber que o seu mestre foi encurralado, não faça disso. Não piore. Não chute cachorro morto. Não piore as coisas. Entenda o lado dele também. É claro que você tá ali pra jogar, pra se divertir. O próprio processo de imersão exige que você não fique pensando sobre a história, se o mestre tá pensando a história ou como ele tá pensando a história. Você tem que viver a história e ficar pensando se o mestre tá preparado pra ela ou não, estraga um pouco a experiência. Mas teu mestre, ele pode passar por uma situação de não saber como continuar. E você tem que ser compreensivo. Se for o caso, se você sentir que o mestre realmente não tá conseguindo continuar aquela história, pense na possibilidade de interromper, de fazer outra coisa. Vocês são amigos, vocês estão ali se divertindo, vocês podem fazer qualquer outra coisa. É claro, tô falando da possibilidade de fazer isso. Quando a coisa realmente desandar, quando você perceber o olhar de desespero no rosto do teu mestre, então, que ele não estava preparado para aquilo. Essa é a hora que você diz, mestre, vou ali no banheiro, vou comprar um lanche, sai, dá um tempinho pra ele pensar. Dá um tempo pra ele pensar, é isso aí. Ele vai voltar, vai ter uma outra ideia e o jogo continua. Cara, os jogadores podem ir pro lado, deixa o mestre um pouquinho ali, deixa o mestre de canto, deixa o mestre isolado um pouco, com seus livros, com as suas anotações, e aí o cara pode continuar com calma, porque é muito difícil improvisar com todo mundo em cima com todo mundo com as mãos em cima da mesa, com a cara já quase em cima da sua, dizendo, e aí?
E agora? E aí, matamos o teu boss, sabe? E aí, vai fazer o quê? E cara, assim, é engraçado. Era só isso que você tinha? Pois é, era só isso que você tinha. E é divertido fazer isso, mas a experiência de jogo também tem uma faceta pro mestre. E quando uma situação dessa acontece, é muito ruim. A sensação é muito ruim. Inclusive, Jefferson, você deve imaginar, talvez alguns mestres desistam de continuar narrando quando passam por uma situação assim. Às vezes pode ser particularmente ruim. O cara diga, isso não é pra mim. E assim, mestre, não desista porque você passou por uma situação dessa. Isso acontece com todo mundo. Bola pra frente, converse com seus jogadores. Não estrague a história fazendo um improviso que não deveria estar lá. Não faça isso. Isso já aconteceu comigo. Não se vingue dos seus jogadores. Eles não têm culpa de ter tido uma boa ideia ou uma puta de uma sorte nos dados. Viu? A situação não deve se converter em uma situação de constrangimento, de conflito. Cara, falando assim pode parecer exagero, mas pode acontecer. Porque uma coisa pode levar a outra até que fique realmente chato o clima. Então, não piorem as coisas. Você percebeu que o mestre não sabe o que fazer depois do teu sucesso crítico. Dê um tempo pra ele. Mestre, se você não sabe o que fazer, não crie um improviso que pode piorar a história, que pode fazer até a história sair do eixo. Peça um tempo pros seus jogadores. Leia, releia, tenha ideias, fique isolado um pouco, volte pra mesa um pouco mais preparado e continue. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido alguma dessas ideias que a gente deu. Isso aqui foi só uma palhinha sobre o assunto. Os mestres podem ter outras ideias ou formas melhores de se aprofundar no assunto e nós gostaríamos de ler os comentários de vocês. Mandem um e-mail para contato@dadoviciado.com.br e ele estará no post desse episódio, certinho? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do DVCast. Até mais!